É bom vê-lo em meu canal. Fico muito grato por isso. E hoje quero compartilhar com vocês uma história incrível. É uma história traumática que chocará a todos. É realmente uma história incrível. Espero que você a ache interessante. Divirtam-se assistindo a essa história. Muitas pessoas não se dão conta do quanto os órfãos, que passaram anos aprendendo a sobreviver nas ruas, podem suportar. Muitos deles estão literalmente endurecidos. No entanto, muitas vezes eles têm um caráter mimado por causa do estresse que sofreram. Por causa disso, os órfãos raramente encontram uma linguagem comum com outras pessoas. Eles consideram muitos como seus inimigos e estão acostumados a uma disciplina rígida e a certas regras. Quando alguém quebra suas regras, eles começam a se rebelar. No entanto, Maria não era assim. No início, a menina foi levada para o orfanato muito jovem, quando tinha 2 anos de idade. A criança não gostou nem um pouco de lá. Mais tarde, Maria foi transferida para um orfanato, e a situação piorou. Muitas crianças não a aceitavam por causa de sua bondade e ingenuidade. Entretanto, apesar de sua bondade, a menina conseguiu sobreviver em tal instituição. Quando completou 15 anos, ela fugiu de lá na primeira oportunidade, apesar da promessa de um apartamento do Estado. Ela então começou a vagar pelas ruas. No início, ela se prendia a pessoas sem teto e fazia bicos nas ruas com a ajuda de caixas de papelão com pedidos de ajuda material. Depois, a garota começou a amadurecer e passou a ter opções mais maduras para obter renda, roubar, revender itens encontrados e vender metal. Um policial chamado Jeffrey estava de olho em uma mulher sem teto chamada Mary. Há muito tempo ele queria prendê-la, mas as testemunhas e as provas de seu caso evaporavam regularmente como que por mágica. Ele mesmo havia crescido em um orfanato, mas era forte e nunca desistia. E Mary, em sua opinião, havia tomado um caminho diferente. Ele queria puni-la para ensiná-la. Ele achava que se a garota sobrevivesse a uma provação quando jovem, como ele havia feito uma vez, ela se reformaria e se tornaria boa, começaria a trabalhar, pararia de roubar e formaria uma família. Talvez o homem não tenha percebido que não tinha o direito de controlar a vida de outra pessoa. No entanto, ele teve a sorte de prender Maria por roubar goma de mascar. Sim, normalmente não se é detido pela polícia por um furto tão trivial. Mas Jeffrey estava determinado, porque a vagabunda tinha 16 anos de idade. No início, o homem só queria assustar a órfã e contar a ela sobre as vantagens de uma vida normal, levando Mary para a delegacia de polícia. Jeffrey percebeu que o detento não desistiria assim. A garota o desafiaria de todas as formas possíveis. Se o homem dissesse a ela que um salário bem merecido a aguardava depois do trabalho, Mary com certeza inseriria 1 centavo. Se ele lhe prometesse uma acomodação normal depois de voltar para casa, o criminoso necessariamente acrescentaria depois de 5 anos de residência, após uma conversa com Mary, e o policial percebia que teria de tomar medidas extremas e criar uma situação estressante para ajudá-la a lidar com a situação. Em uma das celas da prisão, estavam sentados os mais velhos, os prisioneiros mais antigos, aqueles que ensinavam os prisioneiros recém-chegados a sobreviver nas condições da prisão. Eles eram temidos e respeitados por todos. Enfrentá-los era equivalente à morte na prisão. Jeffrey conhecia bem um grupo de homens idosos na cela 110, de quem frequentemente pediam prostitutas, cigarros e comida. Eles frequentemente lhes pediam prostitutas, cigarros e os convidavam para assistir ao futebol em troca de dinheiro extra. Jeffrey às vezes também os ajudava, mas não pedia para ser pago com dinheiro, mas com ações. Se precisasse assustar um novo detento que chegava à prisão, ou encontrar um pervertido, ou descobrir alguma notícia importante sobre a situação na prisão, ou porque um condenado estava sendo perseguido, ele ia até eles. Depois de pensar um pouco, Jeffrey decidiu mandar Maria para sua cela, tendo combinado com eles que não a tocariam, mas apenas a assustariam. No entanto, as coisas não saíram conforme o planejado. Levando Maria para a cela, o homem abriu a porta com sua chave e jogou a garota para dentro, dizendo: "Pise nela com força." A pobre órfã se viu no chão de uma das celas masculinas da menina. Era incompreensível o motivo pelo qual Jeffrey havia feito isso com ela por causa de jujubas, ela havia visto isso pela primeira vez em sua vida.
Mary não havia percebido que os policiais a estavam seguindo há muito tempo. A surpresa com o ato de Jeffrey foi rapidamente superada pelo medo de ficar cara a cara com o prisioneiro. Vários homens mais velhos lhe lançaram olhares predatórios, e a órfã percebeu que aquele era seu próximo teste na vida. Um dos velhos saiu da cama, sacou uma faca e começou a se aproximar lentamente de Mary. De repente, o vagabundo se levantou e falou em voz alta: "Vamos colocar as coisas desta forma. Se eu ganhar de você nas cartas, você terá o meu desejo, se você ganhar nas cartas, eu terei o seu. Vamos tentar chegar a um acordo pacífico, é justo." O homem retirou a faca e assentiu, depois lhe dirigiu as seguintes palavras: "Bem, sente-se, pequena, para nós, vamos jogar cartas." A garota ficou feliz e se sentou em um dos beliches livres da cela. Como Maria percebeu antes mesmo de se comunicar com os prisioneiros, um homem mais velho com um canivete era o antigo líder do grupo. Ele tinha uma longa barba e uma tatuagem de um leão com uma coroa. Estava claro que ele era o cara mais durão do lugar. Ele foi o primeiro a começar a distribuir as cartas. Algumas horas depois, todos os prisioneiros da cela estavam muito irritados. Maria já os havia derrotado 20 vezes. É impressionante. Eles teriam que responder por suas palavras e promessas, por isso ignoraram o pedido de Jeffrey. Maria pediu aos prisioneiros que lhe contassem a verdade sobre a façanha do jovem policial. Quando a garota percebeu que tudo não passava de uma encenação, ela decidiu ter pena e contou sua verdadeira história de vida aos homens mais velhos da cela. Os condenados decidiram ajudar Mary e elaboraram um plano para dar uma lição em Jeffrey. Tom, o que tinha uma tatuagem de leão, foi o primeiro a começar a falar sobre o plano maligno do lugar. "Sim, Mary, você é uma ótima garota. Vamos dar uma lição em seu tutor. Pessoal, alguém tem alguma tinta, de preferência vermelha?" 2 homens mais velhos deram de ombros, e de repente, um deles disse: "E não temos tinta, mas temos morangos, e não temos tinta, mas temos morangos e cerejas." Tom exclamou alegremente: "Ótimo! Amanhã nosso lixo favorito nos espera para a brincadeira matinal." Jeffrey estava com pressa para chegar ao trabalho logo pela manhã. Ele estava feliz porque, em sua opinião, só hoje ele poderia salvar outra vida. O homem pediu aos condenados que assustassem e empurrassem um pouco a garota e depois contassem algumas histórias sobre vadiagem. Jeffrey tinha certeza de que eles conseguiriam. No entanto, ao entrar no apartamento e chegar à cela, o homem não esperava ver o que viu. Ao abrir a cela, Jeffrey viu 3 condenados deitados, todos cobertos de sangue, e Mary afiando as unhas com uma lâmina ensanguentada. De repente, ela se virou e sangue jorrou de sua boca. O policial levou os olhos à testa e apertou o coração. Mas, de repente, todos na cela começaram a rir. Maria limpou o suco de frutas vermelhas dos lábios e caiu no chão da bochacha. Os anciãos se levantaram e deram uma piscadela para o homem uniformizado, que fechou a cela e saiu correndo. Jeffrey teve um ataque de pânico depois do que viu. Foi só quando o policial fechou a câmera que ele começou a perceber que aquilo era apenas uma brincadeira. A primeira coisa que passou pela cabeça de Jeffrey foi: como ele conseguiu que eles fizessem isso? Como ela conseguiu fazer isso? Será que ela dormiu com ele? Não, eu não acredito nisso. Quando o pânico diminuiu completamente, Jeffrey percebeu como poderia usar Mary para que realmente poderia usá-la. Os condenados nem perceberam que o haviam ajudado a encontrar uma maneira de se aproximar da órfã. Jeffrey tinha um plano para encontrar alguém que pudesse ajudá-lo a criar uma comunidade. O objetivo da comunidade era fazer com que os delinquentes juvenis parassem com seus atos obscuros e fossem trabalhar para a polícia. A comunidade era administrada pelo chefe do departamento de polícia e por Jeffrey. Como eles eram amigos desde a infância, esse trabalho não era muito oficial, então os homens tiveram de encontrar novos ajudantes por conta própria. Eles levavam para a comunidade apenas os infratores que não tinham sido pegos e ainda não tinham sido julgados, ou seja, que tinham cometido um crime, mas não havia provas contra eles. Quando Jeffrey viu como o vagabundo negociava habilmente com os condenados, os idosos, ele percebeu que a candidata ideal para os ajudantes era Mary. O homem deixou a garota passar mais alguns dias na cela para fins educacionais e depois a libertou.
Enquanto o homem conduzia Mary pelo corredor até um dos quartos do apartamento, ele parou de repente e disse: "Farei vista grossa para muitos de seus crimes e não a colocarei na cadeia. Mas há uma coisa." A órfã olhou para o homem uniformizado sem entender nada e perguntou: "Qual é o porém?" Jeffrey sorriu e respondeu: "O senhor vai me ajudar com uma coisa. Você terá de trabalhar para mim e, mais ainda, terá de convencer pessoas talentosas a trabalhar para a polícia." Mary fez uma careta e disse: "Ajudar, e até mesmo persuadir, definitivamente não é para mim." Jeffrey arreganhou ainda mais os dentes em um sorriso e sussurrou entre eles: "Ou você faz o que eu digo ou eu aprenderei por 5 anos por roubo. Encontrarei provas. De qualquer forma, você já foi pego 1000 vezes e um dia terei todas as molas em minhas mãos. É só uma questão de tempo, não está vendo, mas vá em frente. Você conseguirá um emprego legítimo e saberá o que é um salário branco. Você não precisará mais ficar vagabundeando por aí, poderá ter seu próprio apartamento." Mary fechou os olhos por um instante e respondeu: "Ok, vou pensar sobre isso. Dê-me minhas coisas agora." Jeffrey assentiu e entregou uma caixa de coisas à garota. Uma semana depois, Mary estava em outro caso. A principal coisa era encontrar uma pegadinha maior para que ela não fosse pega novamente pela polícia. No mercado, ela descobriu uma nova vítima. Uma das mulheres que estavam comprando tangerinas estava com sua corrente de ouro na mão. Mary sussurrou para si mesma: "Lá estava ele, o peixe grande." A órfã se aproximou de sua vítima quando, de repente, sentiu alguém tocar sua mão. Parando, Mary olhou em volta e viu um velho conhecido. Eles estavam começando a andar juntos. O velho havia acidentalmente perdido suas cartas e seu apartamento lhe fora tirado. No início, ele não gostava de ficar no albergue, então começou a vagar. Depois de alguns meses, porém, o homem desapareceu da vida de Mary. A garota não via Matthew há muito tempo. Ele havia mudado muito. O homem se vestia decentemente. Mary só queria abrir a boca quando, de repente, Matthew falou primeiro: "Você não precisa fazer isso." Mary se fez de desentendida e respondeu: "Fazer o quê?" Matthew franziu a testa e continuou: "Você não precisa roubar. Consegui um emprego como zelador, aluguei um apartamento e agora estou voltando a levar uma vida normal. E eu o aconselho a fazer o mesmo, você pode. Mary sorriu e disse: "Todos nós fizemos e estamos fazendo isso." Matthew balançou a cabeça e respondeu: "Isso não é verdade, eu não fiz isso." Mary se irritou e empurrou o velho para longe dela, dizendo: "Vou descobrir como vou viver minha vida e o que vou fazer sem você. Fico feliz por você, pois nem todos têm a mesma sorte que você." Após o discurso, o vagabundo avançou atrás da mulher com a corrente. Quase alcançando-a e pensando no plano do golpe, Maria ouviu uma voz lhe dizer: "Você pode conseguir um emprego legítimo e ter um salário branco. Não precisa fazer isso." Depois disso, Maria percebeu que não queria continuar roubando e decidiu ligar para Jeffrey. Enquanto isso, Jeffrey estava em uma reunião e todos olhavam para ele através da vibração do telefone quando ele viu um número desconhecido. Ele queria desligar a chamada, mas era como se seu coração sentisse a necessidade de pegar o telefone. O homem pediu licença para sair e atendeu a ligação. Foi ele quem iniciou a conversa em primeiro lugar: "Alô, quem está falando?" Ninguém atendeu, mas Jeffrey não parou. "Mary, se for você ligando, sempre fico feliz em ter notícias suas. E mesmo que não seja Mary, outra pessoa. Estou aguardando sua resposta." De repente, uma voz de mulher entrou na linha: "Concordo." Alguns dias depois, um Jeffrey satisfeito entrou em uma sala grande com cerca de 5 pessoas. Depois de franzir um pouco o nariz, o homem se dirigiu a uma cadeira e se sentou nela, iniciando seu discurso: "Olá a todos, hoje daremos as boas-vindas a uma nova garota para nossa equipe, esta é a Mary." Apontando o dedo para a garota, o homem continuou a falar: "Ela trabalhará para nós como recrutadora. Por favor, tentem não discutir com ela e ajudem-na a começar." De repente, os outros homens na sala aplaudiram e um jovem gritou: "Viva!" Todos se viraram para olhar para Heather com tristeza, mas ele apenas sorriu docemente e acenou para Mary. O jovem tinha a mesma idade que o vagabundo, portanto estava se divertindo.
Agora ele não estava sozinho aqui. Uma hora depois, Jeffrey entregou o macaco a Mary e começou a lhe contar tudo. A garota logo procuraria um hacker conhecido chamado Max. Ele podia ser encontrado nas ruas perto dos sem-teto. Muitas vezes ele se disfarça de pobre para seguir um novo alvo. O cara, além de programar, também faz vigilância, mas de forma ilegal. Maria foi forçada a convencer Max a deixar seu emprego atual e pedir que ele se juntasse à comunidade. Não sei como você vai fazer isso, mas acho que você consegue, murmurou Jeffrey. Quando o homem terminou seu discurso, ele deu um tapinha no ombro de Mary e saiu. Enquanto a garota ponderava sobre as palavras do homem, uma silhueta familiar apareceu no corredor. Era Heather. Ele correu até Mary e começou a flertar com ela. O garoto gostava loucamente da nova garota, mas não sabia como se aproximar dela. O flerte não lhe serviu de nada, a garota o empurrou e foi em direção à saída. Então, tudo o que Heather podia fazer era gritar atrás dela: de nada, você vai me ligar de volta. Alguns dias depois, Mary estava no rastro de Max rapidamente. Suas conexões passadas a ajudaram. Então, vestida com suas roupas velhas, ela saiu para procurá-lo. Passou o dia inteiro em vão procurando por ele. Ela passou o dia inteiro em vão, sem encontrar ninguém que se parecesse com o jovem programador que ela nunca encontrou. Sentindo-se mal do estômago por causa da fome, Mary correu para a loja de mini shawarma e salsichas mais próxima. Quando a encontrou, notou o homem à sua frente e revirou os olhos. Ele continuava selecionando o molho e alguns aditivos, impedindo Mary de comer. Depois de 5 minutos, a moça não aguentou mais e disse: você terá de escolher sua própria comida por mais 6 meses. Tenho trabalhado muito e estou muito cansada. Vamos nos apressar. O homem rapidamente colou o cartão no terminal, pegou um sanduíche, virou-se para Mary, deu uma saborosa mordida em seu prato e murmurou: você estava procurando por mim. Mary quase desmaiou de surpresa. À sua frente estava o mesmo Max indescritível, que ela não conseguiu encontrar hoje. A garota não teve tempo de responder, e o programador continuou a conversa. Luke surgiu como uma pedra de tropeço: pegue o doce e me siga. Maria pediu um shawarma e, depois de recebê-lo, não teve tempo de dizer uma palavra, pois um rapaz frágil a pegou pelo braço e a levou até o parque. Depois de lhe dar um sanduíche e um copo de água, Max tossiu e perguntou por que estava me procurando. Maria estava devorando alegremente seu shawarma e apreciando o canto dos pássaros, mas a voz de Max a distraiu. A garota fez uma breve pausa e respondeu: precisamos de sua ajuda. Você é uma especialista talentosa, apenas escolheu o caminho errado, como eu fiz um dia. Max sorriu amplamente e deixou escapar: sim, eu conheço seu passado, linda. Você costumava correr em latas de lixo e depois parou. Maria revirou os olhos. Ela percebeu que estava enfrentando um canalha narcisista, mas era seu trabalho convencê-lo. Era seu trabalho persuadir as pessoas, então a garota pensou por um momento e respondeu: você foi convidado para trabalhar em uma comunidade formada por policiais. Eles prometem fazer vista grossa para seus crimes passados e lhe dar um salário legal, embora não tanto quanto o que você recebe agora, mas muito. Você está dentro? Max sorriu de forma coquete e respondeu: vou pensar no assunto. Mary balançou a cabeça e se afastou por um segundo devido ao farfalhar dos arbustos. No momento em que ela se virou e decidiu dar ao jovem um olhar sujo, Max desapareceu de repente. É isso aí. Isso passou pela cabeça de Mary. Assim que a garota se dirigiu ao apartamento alugado, seu telefone tocou. O número estava oculto, então Mary o atendeu por curiosidade. Houve risadas na linha e, de repente, a pessoa ao telefone falou: bem, consegui pegar um ótimo programador na rua e convencê-lo a se juntar a nós. A voz soou familiar para Maria e ela percebeu que se tratava de Heather. Você não vai acreditar, mas ele me encontrou. E ele é muito bonito, por sinal. Heather ficou irritado e disse: isso significa que você não conseguiu me convencer. O jovem desligou. Maria sorriu satisfeita e pensou consigo mesma: você saberá como me conquistar, você saberá como me convencer. Alguns dias depois, Maria tentou convencer os líderes comunitários a lhe dar um novo alvo.
Supostamente, Max não era adequado para a organização, mas eles lhe disseram que, se ela não conseguisse encontrá-lo, dificilmente trabalharia com eles. Mary, depois de pensar um pouco, percebeu que teria de levar Max até o fim. Tudo o que ela precisava fazer era encontrar o cara novamente e não brigar com ele durante a próxima conversa. Um dia depois, a garota notou o programador no mercado. Ele estava escolhendo cuidadosamente os tomates. Maria mal conseguia conter o riso. Pensamentos estavam flutuando em sua cabeça: será que ele realmente come o tempo todo? Enquanto Maria estava distraída, Max já havia se aproximado dela e sussurrado em seu ouvido, ficando atrás dela: sim, sim, estou com fome de novo. O cérebro precisa de muita energia. Mary se assustou e se virou, depois disse desapontada: vá, é você. O jovem encolheu os ombros e disse: sim, sou eu. Sim, sou eu. Quem mais você esperava ver aqui? Você deveria me convencer, não é? Maria revirou os olhos novamente, agarrou Max pela gola da camisa e o puxou para si, depois o beijou com ternura. Após o beijo, a garota sussurrou diretamente em seus lábios: aceite agora. Max olhou para Mary com surpresa e disse: bem, se for tão divertido e interessante lá como é com você, então sim, eu concordo. Mary tentou esconder sua alegria e agarrou a mão do programador. Ela o puxou para trás, levando-o para mais perto de seu escritório não oficial. Quando a garota conduziu Max para dentro, todos ficaram surpresos. Apenas Jeffrey permaneceu calmo, dele não tinha dúvidas de que ela estava à altura da tarefa. O próximo alvo de Mary era um caçador, um criminoso que não podia ser pego porque tinha um físico excelente e era muito hábil em montar armadilhas para a polícia e seus concorrentes. Para manter Mary segura, Rheta e o recém-chegado Max foram amarrados a ela. Ninguém sabia o que esperar da armadilha. Nem mesmo Jeffrey sabia quem ele era. Na maioria das vezes, o misterioso criminoso podia ser encontrado em um clube chamado Flow. Era um lugar onde pessoas mais velhas e criminosos costumavam passar as férias, portanto, quando você ia procurar a armadilha, precisava estar totalmente armado. Mary estava usando um lindo vestido de cor metálica. Era um pouco curto, mas foi o único vestido caro que Jeffrey conseguiu encontrar para a tarefa. A garota parecia uma agente espacial com ele, especialmente com saltos pretos e uma arma de choque. Os meninos foram vestidos por Jeffrey com paletós pretos. Eles desempenhariam o papel de seguranças oficiais de Mary. Supostamente, ela é uma aspirante a cantora de outro país que decidiu parar em um clube popular de Londres para relaxar. Quando todos os membros da comunidade enviados para a missão trocaram de roupa e se aproximaram primeiro da boate, Rheta iniciou a conversa: parecemos saídos de um filme de espionagem, não estamos vestidos de forma um pouco estranha. Mary sorriu com satisfação e respondeu: mas esses filmes são feitos por um motivo. Então, as pessoas da alta sociedade realmente se vestem assim. Max revirou os olhos e disse com inveja: pare de falar, estamos aqui em uma missão ou para discutir. As roupas são boas, já fui a boates como essas pelo menos 2 vezes. Ré riu e disse: é como se estivesse se exibindo para Mary. Max ficou furioso e respondeu: cala a boca. Mary percebeu que os rapazes estavam prestes a brigar e os deteve brevemente, amenizando a situação. Mal sabia ela que a briga deles logo sairia do controle. Mary, juntamente com seus companheiros, passou rapidamente pela inspeção. Ao entrar no clube, a garota começou a procurar a mesa mais cara. A jovem loira percebeu que, se o Kapka estava à espreita por aqui, ele estava claramente procurando uma vítima ou um patrocinador, o que significava que ele atrairia muito dinheiro. Olhando para a mesa preta e para os pratos dourados sobre ela, Mary percebeu que havia encontrado o lugar certo. Ao chamar a recepcionista, Mary pediu permissão para ficar perto da mesa preta superior, mas foi recusada, pois ela disse que aquele era um lugar para uma pessoa e não mais do que isso. A garota percebeu que teria de agir com decisão. Depois de pedir e beber algumas doses de bebida, Mary decidiu desempenhar um papel perigoso. A órfã decidiu fazer o papel de uma vadia bêbada e mimada. Ela pegou uma das doses, girou-a e jogou-a no asfalto com um grito: Diana. As coisas não saíram conforme o planejado,
pois as pessoas não se levantavam da mesa preta e os guardas já estavam se aproximando dela. De repente, alguém parou os guardas e um jovem de cabelos escuros apareceu no horizonte. Ele sorriu de forma encantadora e disse: há um problema. Mary percebeu que tinha de representar o papel até o fim, então continuou fingindo estar bêbada e disse: sim, tenho um problema, quero me sentar naquela mesa. O misterioso homem de cabelos escuros sorriu e disse: bem, então vamos lá, somente seus guardas ficarão aqui. Max e Ré já queriam intervir, mas Maria declarou: ok, eu concordo, vamos começar a festa. Quando a garota subiu para o primeiro andar, foi subitamente tomada pelo medo. Na mesa estavam sentados 3 rapazes. Eles estavam jogando cartas por dinheiro. Todos pareciam psicopatas hediondos. Mas era tarde demais para fugir, então Mary sentou-se graciosamente em uma das cadeiras livres perto da mesa. E, é claro, a vagabunda decidiu jogar cartas com os mais velhos, caso contrário, sua imagem de bêbada não seria tão convincente. Já no decorrer do jogo, um garoto loiro e baixo, com os olhos estreitos, perguntou a Mary: no que você faz em geral? Você não é muito jovem para esses clubes. A garota não ficou confusa e respondeu: sou aspirante a cantor e meus pais me deram tudo. Nossa, você não tem muito dinheiro. A morena de cabelos curtos sorriu e disse: e não quero mais essa. Mary perdeu uma vez e depois ganhou 3 vezes seguidas, levando para casa um pequeno prêmio em dinheiro, e a garota estava prestes a ir embora. Ela tinha a sensação de que nunca mais encontraria a armadilha. Despedindo-se da companhia dos meninos mais velhos, Mary começou a descer as escadas, quando, de repente, Ré e Max se esbarraram e começaram a brigar no primeiro andar. O moreno de cabelos curtos se aproximou de Mary, que estava surpresa, e sussurrou em seu ouvido: pensei que você fosse uma vadia da polícia, mas parece que não. Seus guardas deram um show e tanto. Separe os pombinhos. Você paga mais a um deles, não é? Mary riu com arrogância e disse: sim, eu mesma cuidarei deles. Apesar do olhar altivo, a garota dentro dela estava ficando louca. Rheta e Max estavam prestes a inviabilizar a operação. Quando começou a descer as escadas, Mary de repente ouviu a morena que havia se despedido dela chamá-la, e não apenas pelo nome, mas da seguinte maneira: ei, você vai terminar a armadilha, aí está você, pensou Mary. Descendo, a órfã furiosa correu até seus companheiros. A luta já havia terminado, mas eles ainda estavam discutindo, sem prestar atenção em Mary. De repente, a garota gritou: vocês são idiotas? Ré e Max se viraram e olharam atentamente para Mary. A vadia continuou: bem, calem a boca, arrumem suas coisas e saiam do clube. Esperem por mim perto da saída, estarei lá em breve, estamos indo embora. Max e Ré queriam protestar, mas perceberam que isso poderia atrapalhar a operação, então se dirigiram em silêncio para a saída. Maria voltou para o primeiro andar e chamou o Kapka. Fingindo ser uma tola paqueradora, ela pediu o número do moreno. Ele sorriu enigmaticamente e disse o seguinte: não, é melhor me dar o seu, eu a chamarei na próxima festa, venha sozinha, será mais interessante. Mary achou que as palavras do homem pareciam sinistras. Mas ela manteve o número dele. Ela guardou seu número, era para seu trabalho. Depois disso, a garota desceu as escadas correndo e saiu da boate, e conseguiu. Chegando à limusine arrumada, ela se sentou com os falsos seguranças, Max e Rheta, e eles se dirigiram ao apartamento alugado. Entrando no prédio de vários andares e encontrando o número correto do andar e do apartamento, a equipe inteira de 3 pessoas entrou. Enquanto dirigiam e caminhavam em silêncio, Mary foi a primeira a quebrar o silêncio: explique-me o que aconteceu no clube. Você sabe que eu poderia ter morrido por sua causa. Rheta respondeu primeiro: aquele idiota queria tirá-la de lá o mais rápido possível, sem perceber que era um risco e, de qualquer forma, ele a considera propriedade dele e está roubando o dinheiro dele o tempo todo. Ele me dá nos nervos. Max interrompeu o jovem e disse: quem de nós ainda é um idiota que leu pelo menos um livro para o resto da vida, que só foi lido por causa do condicionamento físico, provavelmente. E, em geral, eu não preciso obedecê-lo em tudo e fiz um favor ao aceitar. E eu fiz isso por você, Mary.
A garota revirou os olhos, percebendo que estava prestes a formar um triângulo amoroso no qual não queria se meter agora. Ela gostava de Max, e Ré era apenas um amigo divertido, um colega de trabalho para ela. Ela não queria ofender o segundo, e o primeiro estava com ciúmes, o que fazia sentido. Maria revirou os olhos e disse em voz baixa: ok, estou entendendo. Da próxima vez, prepare-se bem, ou eu irei com Jeffrey na missão, ou com aquele técnico silencioso, Jack, e você poderá ir para casa em 15 minutos. Não há vigilância e estou indo para a cama. Rhett foi para casa e se dirigiu à porta, e Max gritou atrás dele que tomaria providências para que Mary também fosse embora logo. A porta se fechou e Rhett deixou o apartamento. Max se aproximou lentamente de Mary e a puxou para si, abraçando-a gentilmente. Após o abraço, o jovem beijou o rosto de Mary e sussurrou para ela: estou feliz por você ter sobrevivido a esta noite. Gosto do fato de você não ter medo de correr riscos. Mary sorriu e respondeu: venha, vamos tomar uma taça de vinho. O casal se dirigiu à cozinha. A primeira coisa que a órfã fez foi pegar as taças e enchê-las de vinho tinto. Depois de beber o vinho, Maria queria dormir, então pediu a Max que fosse embora, mas ele a importunava sem piedade. Cansada de sua atenção, a garota disse: ainda não estou pronta, estou muito cansada. Por favor, vá para casa. Max suspirou e se dirigiu à saída com as palavras: tudo bem, como você quiser. Quando o jovem saiu, Mary fechou a porta com um sorriso no rosto, despiu-se e tirou a maquiagem. Finalmente dormir e ter uma cama. Parece que quando ela era uma ladra, não precisava trabalhar tanto. Uma semana se passou. Maria descansou em sua cama até que seu alvo aparecesse. Ela tinha o direito de descansar e não se preocupar com nada. Hoje era uma manhã ensolarada e os pássaros cantavam com uma voz incrivelmente doce. Mary saiu da cama, foi direto para a cozinha e preparou o café da manhã. O café da manhã era um sanduíche de ovo e pepino. Ela o completou com chá e se sentiu muito satisfeita. Antes ela tinha que sobreviver nas ruas, mas agora sua vida havia mudado. Ela vivia legalmente, sua geladeira estava cheia de comida, embora barata, mas dela. Maria não entendia por que havia cometido erros tão terríveis no passado, e parecia que o mesmo não acontecia com ela. Em meio às suas preocupações, a garota ligou para Jeffrey. Ela foi a primeira a falar: hoje não consigo me acalmar pensando no passado. Tenho vergonha de mim mesma e de minhas ações. Não consigo entender por que fiz isso, por que não tomei minha cabeça em minhas mãos. Jeffrey sorriu, feliz porque a garota finalmente entendeu. Mas ela tinha que ser reeducada novamente. Ele falou suavemente no fone de ouvido: Mary, o seu passado é uma parte importante de você e você não deve esquecê-lo. Por meio de seus erros, você pode ajudar outros adolescentes a se tornarem mais fortes. Por meio de seus erros, você pode ajudar outros adolescentes, especialmente os delinquentes. Mary se sentiu um pouco mais aliviada após as palavras de Jeffrey, então respondeu em lágrimas: obrigada. Estou muito feliz por você ter me ajudado. Mas por que exatamente eu, quando havia uma centena de vagabundos e ladrões na rua? Por que você me escolheu? Jeffrey, sem pensar muito, disse: não sei, simplesmente me ocorreu. Tinha que ser assim. Pare de pensar e espere que o alvo apareça. O trabalho o curará. Esse foi o fim da conversa dos companheiros. No entanto, Mary não ficou ociosa por muito tempo. Uma hora depois, seu telefone tocou. Era uma armadilha. Estava convidando-a para uma festa que aconteceria hoje à noite. Ela tinha que estar pronta e aparecer às 7 horas em ponto, não poderia ser de outra forma. Jeffrey apresentou o vestido a Mary novamente. Ele também era brilhante, mas a cor era azul escuro. Era sedoso e macio, mas estava enfeitado com strass. Fazia sentido que uma cantora se vestisse assim. Colocar o vestido fez com que Mary se sentisse mais velha, mas ela não tinha escolha, pois os namorados de Max e Heather nem estavam no comando, já que eles tinham feito besteira da última vez. Agora Jeffrey seria o seguro deles. Ele mesmo viria como um convidado disfarçado.
Raspou o cabelo e colocou uma peruca e lentes de contato cinza. Escolheu o paletó branco que havia comprado para o casamento. A noite chegou. Mary saiu do jipe alugado. Depois de fechar a porta do carro, ela se aproximou da porta da boate. Parecia uma porta que levava a um antigo quarto nos fundos, o que surpreendeu a vagabunda. No entanto, era tarde demais para voltar atrás. Mary bateu na porta e, 1 minuto depois, a equipe de segurança saiu. Um homem vestido de preto entrou em contato com o caçador pelo rádio e disse o seguinte: Mary pode entrar, estou vendo-a pela câmera de vídeo. Descendo as escadas, a garota se viu em um enorme clube privado. Estava lotado de jovens e havia holofotes e bolas de discoteca pendurados por toda parte. As luzes cegaram seus olhos e ela não sabia para onde ir. De repente, alguém agarrou seu braço e a puxou escada acima. Era um caçador. Ele a levou até uma mesa onde 2 outros homens estavam sentados. Eles já estavam bêbados e mal eram carecas. Aparentemente, o caçador estava entediado e queria se divertir. O homem a encheu de histórias, piadas e reclamações sobre crimes. Em seguida, ele trouxe bebidas para que ela relaxasse um pouco. A garota não tinha medo de beber, por alguma razão confiava na armadilha. Provavelmente por nada, talvez seu cérebro estivesse comparando o moreno com Max, parecia-lhe que, com seu novo alvo, seria tão fácil quanto com o programador. 1 hora depois, ela se lembrou de que Jeffrey tentaria entrar em breve, e ela tinha que avisá-lo de que se tratava de uma festa particular e que, se ele não chegasse a tempo, todo o plano seria cancelado. Mary pediu licença para ir ao banheiro, sob o pretexto de que precisava ir ao banheiro, e incomodou Jeffrey para dizer a ele que não viesse. Mas ele não cedeu às suas súplicas e respondeu que temia por ela e que tentaria entrar escondido no clube. Mary começou a se preocupar consigo mesma e com sua vida, mas mudar a opinião do homem estava fora de seu alcance. A garota voltou para o primeiro andar e continuou a desfrutar da companhia dos homens mais velhos. De repente, Jeffrey bateu à porta. Mary percebeu que algo estava errado, pois os guardas saíram correndo e desceram as escadas. Os homens chutaram Jeffrey para fora da porta do clube, pois ele não havia sido convidado, e então a equipe começou a chamar a armadilha. E então começou a parte divertida. O homem de cabelos escuros que estava sentado ao lado de Mary se afastou por um momento e depois voltou e pediu aos companheiros bêbados que saíssem. Os jovens ficaram bastante assustados com a armadilha e até chamaram seu nome. Muito bem, Sam, vamos embora. Após o pronunciamento, os jovens desceram para o primeiro andar abraçados. Mary olhou animada para a morena e perguntou com uma voz infantil: há algum problema? Sam sorriu predadoramente e respondeu: sim, minha querida, eu suspeitava que você fosse um lixo. Um conhecido batendo à porta do meu estabelecimento apenas confirmou meu palpite. Seu rosto me parece familiar. Mary queria se levantar e fugir, mas a armadilha agarrou seu braço e a arrastou para o banheiro feminino. Não adiantava gritar, a jovem especial estava apenas tentando escapar manualmente das garras de Sam. Depois de levar a garota para o banheiro feminino e empurrá-la para dentro do cômodo, o homem soltou o braço e começou a sufocar Mary. Nesse momento, Jeffrey estava correndo confuso e decidiu relatar o incidente a Max e Heather. Eles chegaram ao local em apenas 5 minutos e cada um deles estava apavorado com a possibilidade de perder a garota que amava. Enquanto Max tentou invadir os dispositivos dos convidados dentro do local, Heather tomou medidas mais drásticas e não alertou ninguém sobre seus planos. Heather encontrou uma porta nos fundos da boate e colocou uma armadilha na porta. Alguns minutos depois, todos ouviram uma forte explosão. Os frequentadores da festa, aterrorizados, correram para a saída, enquanto Heather, por outro lado, pulou para dentro da boate. Assim que entrou, de repente ouviu os gritos de uma mulher no primeiro andar. Imediatamente, ele se levantou e correu para o banheiro feminino, preparado para o pior. Ao abrir a porta, Renan viu que Maria estava sendo estrangulada por um estranho e tentou nocauteá-lo, mas a armadilha estava a 2 passos à frente e ele se esquivou habilmente, sacando uma arma de choque, alguns tiros e Ré já estava deitado no chão. Maria agarrou-se ao pescoço dele, tentando recuperar o fôlego.
Enquanto a armadilha estudava sua nova vítima, a garota não sabia o que fazer. Ela teve um ataque de pânico quando Max entrou repentinamente na sala. Sam apontou uma arma para o programador e o acertou em cheio na testa. Max só conseguiu amortecer o golpe com a mão, mas a arma voou para o lado. Enquanto o jovem tentava se esquivar do golpe, o laçador já havia sacado uma arma e a estava apontando diretamente para ele. O diálogo começa. Agora o interessante show está prestes a começar. Muito bem, Maria. Os olhos da garota se estreitaram, ela não disse seu nome verdadeiro e isso foi estranho, pois o jovem estava especialmente calado. Sam continuou, vamos matar seu noivo agora. Você sabe que ninguém gosta de pirralhos. Ou eu deveria matá-lo de qualquer maneira, deixe Max decidir. O programador imediatamente gritou, atire em mim, não o machuque. Trap sorriu e sacudiu a arma, sim, definitivamente estou me divertindo. Há um motivo para eu ter convidado você, Mary. A garota gritou, não toque nele. Não faça isso, por favor. Trap repetiu cada palavra depois de Mary, parodiando-a, e depois disse em voz baixa, ninguém sai daqui vivo se eu quiser. De repente, Sam disparou sua arma e atingiu Max no peito. Ele caiu, começando a se engasgar com o sangue. Mary ficou horrorizada. Ela tentou correr até o homem e gritar, não, o que você fez? Não morra, Max. A armadilha parou a garota no meio do caminho até o homem sangrando e sussurrou, não grite assim, você é o próximo. A morena apertou suas bochechas e depois deu um tapinha em seu rosto. Alguns segundos depois, Jeffrey entrou correndo no banheiro e atirou na cabeça do drogado. Todo o sangue da armadilha foi parar no rosto de Mary. A garota limpou calmamente o rosto com as mãos e correu até Max, evitando que ele desmaiasse ao falar com ele, não desmaie, aperte mais o ferimento, eu preciso de você. Não tive tempo de lhe contar nada. A essa altura, Heather já havia recuperado a consciência e parecia horrorizado com o que estava acontecendo. Jeffrey chamou uma ambulância e a polícia. A noite acabou sendo bastante interessante. Algumas semanas depois, Mary estava sentada em uma consulta com um psicólogo. Um homem mais velho, de óculos, ouviu atentamente a garota, anotou algo e perguntou, qual é a sua maior preocupação? Mary hesitou por um momento e respondeu, não consigo entender por que as coisas não saíram conforme o planejado, porque o criminoso descobriu informações pessoais sobre nós. O psicólogo, depois de pensar um pouco, respondeu, mas quem se importa, o importante é que seu parceiro sobreviveu, certo? Maria assentiu com a cabeça e disse, sim, ele está vivo, mas não foi por isso que vim até o senhor. O psicólogo imediatamente apoiou sua paciente e disse, sim, eu me lembro por que você veio. Max a rejeitou quando você o visitou no hospital, e ele foi o primeiro homem de quem você gostou. Os primeiros sentimentos são muito importantes para você, porque você é órfã. Porém, mais tarde, você começou a falar sobre o tiroteio, o que significa que essa situação também o magoou. Há 14 dias, Mary e os paramédicos entraram no hospital. Eles carregam Max em uma maca até a enfermaria, processam-no e o levam para a sala de cirurgia. A garota ainda está inquieta, já se esquecendo de como deixou Heather e Jeffrey para fazer um relatório do que aconteceu. Algumas horas depois, os médicos saem e informam que a operação foi concluída com sucesso. Mas Max ainda não acordou. O telefone de Mary está tocando sem parar. Todos querem saber como Max está, mas ninguém pode atender. 24 horas depois, Max recupera a consciência e a primeira coisa que Mary faz é correr para o quarto dele. Ela nem havia saído do hospital, pois mal havia dormido durante todo esse tempo. A garota se sentou para esperar que seu colega acordasse. Correndo para o beliche de seu garoto favorito, ela conversou, sim, você está acordado. Estou muito feliz por estar vivo. Como está se sentindo? Max ergueu ligeiramente os olhos e respondeu, bem, mas acho que precisamos conversar. Mary olhou para o cara com incompreensão e ele imediatamente continuou, eu não quero mais trabalhar para a polícia. Mesmo não oficialmente, mas todas as suas missões são muito perigosas. Espero que você perceba isso. Você vai comigo, não vai?
Vou lhe proporcionar uma vida impecável, você só precisa aceitar. Max confrontou a garota com uma escolha angustiante. Mary respondeu com lágrimas nos olhos: já acabei de começar a ganhar a vida, aprendi a ser boa. Não posso desistir de tudo isso agora. Max suspirou e disse: então, nossos caminhos seguem caminhos diferentes. Gosto de você, mas isso é demais. É o melhor para nós dois. Maria conteve as lágrimas, acariciou o rosto de Max e sussurrou: tudo bem, como você quiser. No momento, Maria estava correndo na esteira e parecia não saber o que era fadiga. Um dos preparadores físicos iniciou uma conversa com outro: que garota, quanta agressividade ela tem, já experimentou todas as máquinas e ainda não consegue fazer nada. O loiro apoiou seu conhecido e respondeu: sim, e não conte, parece que alguém a machucou. Maria recebeu uma nova missão. Seu objetivo é encontrar um pequeno ladrão e impedi-lo de cometer crimes. Ela pode fazer com que Shane entre para a polícia ou pode fazer com que ele não entre. O principal é persuadir o garoto a parar com o crime. Depois de terminar com Max, Mary mudou muito. Ela se tornou mais agressiva e fechada. Mas ninguém tentou ajudá-la, exceto Jeffrey. Somente com ele a garota permaneceu educada e doce. E reparou completamente de se comunicar com Mary, porque depois da cena na boate com Max ele se distanciou da garota. Ele percebeu que ela amava Max e não queria bater em portas fechadas. A agressividade de Mary tanto ajudou quanto atrapalhou seu trabalho. Depois de encontrar o apartamento de Shane, a garota percebeu que estava perdendo o controle. Jeffrey também se deu conta disso. Quando Mary se viu na porta do jovem ladrão, começou a bater nela com toda a sua força. Shane correu até a porta e perguntou: quem é? Mary não conseguiu se conter e gritou: vá, abra ou eu vou quebrar a porra da porta. Shane abriu a porta quando viu a garota pelo buraco da fechadura e ficou surpreso. O jovem não teve tempo de fazer perguntas, pois a garota o agarrou pelo colarinho e o arrastou para dentro do apartamento, começando a falar: vá, agora me escute com atenção. Ou você para de roubar ou nós o prenderemos de uma vez por todas. Você me pegou, garoto. Shane olhou para Mary com horror. Quantas vezes ele já não havia tentado empurrar a garota para longe, sem sucesso. De repente, Mary queria estrangular o ladrão, mas ouviu uma voz chamando-a pelo rádio. Era Jeffrey. Ela perguntou a ele: você está bem? Mary soltou o homem por um instante, pegou o walkie-talkie e disse: estou bem, só um pouco nervosa. Após o incidente, Shane concordou em cooperar com a polícia, mas não confiava em ninguém da comunidade. Assim, Jeffrey teve uma conversa franca com o jovem ladrão e percebeu que Mary precisava de ajuda. Quando Mary se sentou para preencher alguns papéis, Jeffrey ficou observando-a em silêncio. A garota decidiu ser a primeira a iniciar a conversa: vá, há algo errado? Jeffrey assentiu com a cabeça, aproximou-se de Mary e disse: você quase matou aquele garoto, não foi? Você quase matou aquele garoto, não foi? Mary revirou os olhos, colocou os papéis de lado e sussurrou: bem, na verdade não, talvez um pouco assustada. Jeffrey lançou um olhar severo para a garota e respondeu: o programador, um hacker para ser mais exato. Ninguém sabia o nome verdadeiro do alvo, mas o apelido do jovem era o seguinte: V-Spider. Na maior parte do tempo, Spider frequentava clubes de informática. Ele brincava lá por muito tempo e, quando todos os funcionários se acostumaram com ele e perderam a vigilância, o jovem hacker realizava um ataque a um determinado serviço, empresa ou plataforma e depois chantageava os líderes da organização. Graças à sua capacidade de conquistar a confiança, ninguém nunca suspeitou de Spider e é por isso que a polícia não tem um retrato claro de Spider, mas apenas vestígios de seus ataques de hackers. Mary decidiu visitar todos os clubes de informática da cidade, e assim se passaram 2 semanas. Não foram encontradas personalidades suspeitas entre as crianças, então a garota decidiu dar uma olhada no trabalho do Spider na internet. Havia algo ilógico em seu código, bem como nas imagens que ele deixava na rede. A única pista que Mary tinha deixado era que o Spider adorava desenhar veias humanas. Elas a lembravam das teias de aranha.
Determinada a fazer uma pequena pausa no trabalho, Mary foi para um clube de internet perto de sua casa para que ninguém suspeitasse dela e, uma vez lá, a garota decidiu apenas brincar em vez de procurar outro alvo. Sentada ao lado dela estava uma linda morena. Ela tinha grandes olhos castanhos e lábios carnudos. Parecia que a garota não tinha vindo para brincar, mas para procurar um namorado, porque ela parecia uma modelo das capas de revistas. Maria ficou, é claro, surpresa com a aparência da garota, mas não se importou. Meia hora depois, a órfã percebeu que alguém a estava vencendo em um jogo de tiro. O apelido desse jogador era Hacker. Depois de 2 horas, a garota estava cansada de jogar por causa do hacker, que a impedia de relaxar. Quando Maria estava prestes a sair, a morena sentada ao lado dela subitamente tirou os fones de ouvido, virou-se para ela e disse: Você vai embora agora, não vai querer perder para mim de novo. Mary ficou surpresa e percebeu que o hacker estava sentado ao lado dela o tempo todo. Sorrindo, a órfã respondeu: Bem, sim, jogando com você eu não relaxo. O misterioso estranho sorriu de volta e disse: Vamos lá, eu vou ceder a você. Maria balançou a cabeça e respondeu: Não seria divertido desse jeito. A morena sorriu e continuou a falar: Bem, não, então não. Mas antes de você ir, vamos nos conhecer melhor. Maria encolheu os ombros e disse: Vamos lá. Por que não? Eu sou a Maria. A desconhecida sorriu e sussurrou: E eu sou Millie. Prazer em conhecê-la. Com essas palavras, a morena estendeu a mão para sua interlocutora. Mary decidiu apertar a mão, pois de repente percebeu um padrão no pulso de Millie. Eram veias. Mary de repente começou a rir e a morena lhe lançou um olhar intrigado. A órfã respirou fundo e disse: Então é assim que você se parece, Spider. Millie se levantou abruptamente da cadeira e pensou em fugir, mas Mary a impediu com as seguintes palavras: Não vou perseguir você, Spider. Tenho uma proposta de negócios para você e, se ficar, descobrirá do que se trata. Millie voltou, pegou Mary pela mão e a levou para fora do cibercafé. A órfã a seguiu. Uma vez do lado de fora, Mary iniciou uma conversa, sobre a proposta. Eu trabalho para uma organização não oficial patrocinada pela polícia. Nós pegamos os bandidos e servimos ao bem da cidade. Oferecemos a você quase o mesmo dinheiro que ganha agora, só que sem a criminalidade e as atividades criminosas. De repente, Millie pegou um cigarro, acendeu e disse: Por que eu deveria acreditar em você, que me deixou na mão nos jogos? Mary arregalou os olhos e disse: Todos vocês, programadores, são assim tão desagradáveis ou sou a única que fica assim? Millie riu e respondeu: Não sei. Mary suspirou e disse: Você pode confiar em mim. Eu já fui uma ladra. E, de fato, metade da comunidade é formada por ex-detentos. Millie deu mais uma tragada e sorriu. Interessante. 2 semanas mais tarde, depois que Mary convenceu Spider a se juntar a eles, a comunidade conseguiu resolver 2 grandes crimes, um assassinato e um roubo de joias. Durante todo esse tempo, no entanto, ninguém tinha visto o Aranha pessoalmente. Bem, exceto o órfão. Jeffrey decidiu realizar uma reunião de emergência e, dessa vez, exigiu que o Aranha estivesse presente. Todos ficaram atônitos quando viram que o famoso hacker era uma garota. E que garota! Uma morena alta e magra com lindas tatuagens. O ânimo de Rex se elevou ao vê-la. Mary se sentiu mal por a nova garota estar recebendo toda a atenção. Mas ela não era ciumenta, então se acalmou rapidamente. Jeffrey não tinha tido apenas uma reunião. Havia uma nova missão na agenda. Um criminoso chamado King precisava ser encontrado. O homem jogava com cartas falsas e uma vez até comprou uma coroa de ouro para si mesmo. Ele a usou durante outro crime e, por isso, recebeu o apelido de King. Quando não conseguia ganhar honestamente nas cartas e quando se cansava de jogar com cartas falsas, ele atirava na cabeça de seus oponentes e fugia com o dinheiro. A tarefa era perigosa e o homem precisava ser detido. Por causa dele, começou um terrível confronto. Algumas pessoas ricas jogavam jogos de tiro com outras, pois ele sabia como estratificá-las.
Encontrá-lo só era possível em clubes clandestinos e nas montanhas. Não é fácil entrar neles. Mas a equipe policial teve sorte, pois Mary gostava de cartas e tinha um convite para um desses clubes. Vestida com roupas baratas para o jogo, Mary não se sentia bem. Ela estava cansada de interpretar qualquer papel para ganhar dinheiro. A garota queria ser real, ela mesma novamente, mas não havia ninguém com quem relaxar. Toda a sua vida girava em torno do trabalho, na época e agora. Mary decidiu que, depois desse trabalho, ela definitivamente procuraria um namorado e amigos, porque a solidão a estava consumindo. Spider e Heather também participaram da missão. Millie teve de invadir a câmera de vídeo da sala para ficar de olho no jogo, e Heather teve de agir como salvador se algo inesperado acontecesse durante a missão. Todos eles estavam conectados para se comunicar, e isso confortou Mary. Ao se aproximarem do estabelecimento de jogos subterrâneo, a órfã suspirou, pois o ar fresco do lado de fora era amigo do frescor. A garota não tinha a menor vontade de voltar aos velhos conhecidos, mas por uma noite ela teria de fingir ser uma pessoa diferente. Ao bater na querida porta da boate, Mary não teve tempo de esperar nem um minuto, pois os seguranças saíram da instituição. Os funcionários a reconheceram imediatamente e disseram: "Oh, Mary, não a vemos aqui há algum tempo. Você cresceu e comprou roupas novas, por onde andou? Entre." Mary entrou no porão. Nada mudou, pensou ela. Quando ela foi até a mesa de jogo, viu todo o grupo de jogadores. Vários grandes homens de negócios estavam sentados e olhando para seus relógios. Eles estavam esperando o último jogador, que era Mary. Havia também um estranho sentado à mesa. De acordo com o palpite da órfã, ele era o rei. Todos na mesa, ao verem Mary, sorriram e suspiraram alegremente. Então, o administrador se aproximou da mesa e disse: "O jogo está começando." Mary estava ganhando de goleada, e o estranho sentado no canto estava alucinando em silêncio. Havia um brilho doentio em seus olhos. Faltavam apenas 2 partidas para serem jogadas quando, de repente, o homem ganhou. Maria ficou surpresa, pois ele raramente perdia e tudo estava indo bem. Em algum momento, a garota ficou com raiva e até pensou em bater em alguém, mas lembrou-se a tempo de que estava em uma missão e que o dinheiro nem era dela. E Maria percebeu que o estranho estava obviamente trapaceando. A garota deixou que ele ganhasse o jogo e decidiu sair do porão com ele. Os empresários descontentes se dispersaram rapidamente, pois estavam bêbados e tinham vindo apenas para dar risada. Mas Maria e o estranho ficaram. Para ser mais preciso, o homem queria ir embora, mas de repente acendeu um cigarro e, depois de algumas tragadas, perguntou a Maria: "Há quanto tempo você está jogando?" Maria acenou com a cabeça e respondeu calmamente: "Sim, há muito tempo, 4 anos." O estranho riu e disse: "E eu jogo há 20 anos, mas gostei da maneira como você jogou comigo com habilidade." Mary sorriu maliciosamente e decidiu assustar o homem: "Você nunca aprendeu a jogar por 20 anos, rei, somente com a ajuda de trapaças foi capaz de me vencer." O estranho puxou uma faca e a aproximou do rosto de Mary, depois sussurrou: "Vi quem é você, beleza, não tem medo de que eu corte seu rosto delicado?" Mary já estava agitada, então respondeu: Não tenho medo. Eu sou a polícia, e agora seus golpes chegaram ao fim." O homem sorriu e disse: "Bem, isso é o que veremos." E, após o discurso, o rei apontou sua faca para Maria. De repente, o estranho caiu no chão, e atrás dele estava uma Millie satisfeita com um paralelepípedo ensanguentado. Maria ficou furiosa e perguntou: "O que está fazendo aqui?" Millie sorriu satisfeita e respondeu: "Evitando que você morra." "Sim, e sinto que acabei de salvar nossa missão." Mary revirou os olhos e sussurrou: "Falhei." Foi uma sorte quando o rei acordou. Ele acreditou na mentira de Mary de que a polícia havia reunido provas e que ele estava indo para a cadeia. Assim, o homem assinou o contrato. Caso contrário, ele também poderia processar Mary e Berta por difamação. As moças literalmente se safaram. Entretanto, essa situação fortaleceu o relacionamento das duas jovens, que começaram a se tornar amigas.
É claro que a amizade delas foi prejudicada por Heather, que começou a namorar Millie. Mary ficou ressentida com essa união, pois o rapaz começou a gostar dela. Mas já era tarde demais. Mary não precisava pensar muito em seu destino e em seus relacionamentos pessoais. Havia uma nova tarefa de encontrar um criminoso chamado Shooter. O homem gostava de matar pessoas com armas militares. A cada vez, o criminoso usava algo novo. A arma favorita do estranho era uma pistola de duelo. Ele também era um traficante. Ele foi escolhido como alvo pelo rei, não por Jeffrey. O homem havia convencido a equipe de que seria um bom ajudante para encontrar novos criminosos. E isso era a verdade. O atirador estava familiarizado com absolutamente todas as autoridades criminosas da cidade. No entanto, havia um pequeno problema: era impossível intimidar esse cara. De acordo com King, o atirador não sabe o que é medo, e é necessário agir com delicadeza com ele. Uma semana depois, a equipe soube que o atirador visitou um clube particular, onde Mary, Heather e Max já estavam presentes. Foi lá que este último foi alvejado pelo trap. Mary estava ficando muito animada com sua nova missão, mas flashbacks daquela noite malfadada passaram por sua mente. Ela também quase morreu e tinha medo de ser pega. Claro, ela havia colocado uma peruca e óculos e mudado seu guarda-roupa, mas isso não parecia suficiente. Mary apoiou Millie. Por enquanto elas entrariam como duas garotas festeiras e atrairiam a atenção de Shooter com seus revólveres. Ao entrar no clube particular a convite de King, Mary e Millie lutaram contra o medo. Chegando ao bar de braços dados, as garotas pediram 2 coquetéis e relaxaram. Depois de meia hora, Millie chamou sua parceira de lado e sussurrou no ouvido de Mary: "Então, pronta?" Mary acenou com a cabeça e respondeu: "Sim, estou pronta." De repente, Millie sacou uma arma e começou a atirar nos copos em que elas tinham acabado de beber. Muitos dos convidados da boate ficaram assustados no início e depois riram, pensando que ela fazia parte do show. Estranhamente, porém, a segurança não foi atrás deles. Um homem alto, elegantemente vestido e de chapéu apareceu no horizonte. Ele era bem magro e estava sorrindo. Quando o homem se aproximou das moças e iniciou uma conversa, ficou imediatamente claro que ele era um intelectual. "Olá, senhoras, por que estão se divertindo tão tarde da noite? Gostariam que eu lhes fizesse companhia?" Mary tinha certeza de que o cara não era um criminoso, mas um tolo, então ela o encarou: "Saia daqui." O estranho ficou surpreso com esse tom e, de repente, tirou uma pequena pistola de duelo de debaixo da calça e apontou para a cabeça de Mary: "Vou atirar em sua cabeça, estúpida, agora mesmo. Você sabe o que quero dizer, você vai ser rude comigo no clube do qual sou dono. Sua pirralha." Millie sorriu e empurrou Mary para o lado com as palavras: "Vó, Shooter." O homem sorriu ingenuamente com as palavras da morena e disse: "Vó, sua namorada me escutou e você não." "E sim, Mary, eu sei quem você e Millie são." Foi assim que tudo funcionou. O rei armou para você e lhe deu uma espécie de ordem. "Vocês vão morrer esta noite, e ninguém vai se importar se eu atirar em cada uma na frente de 100 convidados, eu digo que é uma encenação e eles vão acreditar, e amanhã vamos enterrá-las na floresta." As moças ficaram horrorizadas e perceberam que agora estavam presas em uma armadilha. Antes que pudessem pronunciar a palavra secreta para que uma equipe entrasse correndo no clube para resgatá-las, elas perceberam que havia um novo problema. O homem armado havia atirado na cabeça do garçom que lhe trouxera o uísque errado. Maria ficou horrorizada. O homem era realmente perigoso. Millie tentou pensar em uma maneira de distrair o criminoso e, de repente, o beijou e disse uma palavra em código: "Que delícia." O pistoleiro não gostou dos impulsos da morena, agarrou-a pelos cabelos e a jogou no chão. De repente, a música parou e todos os convidados do estabelecimento ouviram a voz do rei: "Olá, hoje é a noite do rei e o banquete está prestes a começar. E para as moças eu digo olá, mas já é a última de suas vidas." Depois de dizer isso, o homem deu uma gargalhada de gelar o sangue. Essa risada ficou na cabeça das meninas e elas ficaram ali esperando por ajuda.
A música começou a tocar novamente. Shooter agarrou o cabelo de Mary e começou a brincar com ele, dizendo: que cabelo lindo, vai ficar lindo, que cabelo lindo, vai ficar lindo em uma poça de seu sangue. Alguns minutos depois, Jeffrey entrou correndo na boate. Procurando as garotas no bar, ele foi se aproximando lentamente da multidão e, enquanto Shooter intimidava Mary, o homem uniformizado pegou um taser, foi até o criminoso e lhe deu um choque. Shooter começou a tremer com a arma em suas mãos e depois desmaiou. Mary e Millie deram um suspiro de alívio e se deram as mãos novamente. Depois de 1 minuto, Mary foi a primeira a quebrar o silêncio e perguntou-me: o que faremos agora? Jeffrey suspirou e disse: vamos chamar o atirador de lado e tentar descobrir como pegar o rei. 2 semanas depois, a equipe procurava o rei com a ajuda das informações de Shooter. O criminoso já havia conseguido matar cerca de 10 pessoas. Após o roubo, ele começou a pintar uma coroa nas paredes. Infelizmente, o homem saiu completamente dos trilhos. Agora ele não é apenas um vigarista, mas um maníaco homicida. Depois de mais um turno, Mary estava a caminho de casa. A busca pelo rei não deu resultado. No entanto, ao chegar ao apartamento, a garota recebeu uma mensagem estranha: bom dia, linda. Eu a convido para outro jogo, mas venha sozinha ou eu a esfolarei viva. Beijos. Seu rei. Mary imediatamente enviou uma mensagem para Jeffrey e se preparou para sua próxima missão. Ela queria pegá-lo, não por dinheiro e fama, mas por vingança, porque ele havia mergulhado em seu próprio pesadelo. Ao chegar ao endereço certo, Mary parou. À sua frente, havia uma garagem abandonada. A garota já queria ir embora, pois de repente os holofotes dentro da garagem se acenderam. No centro da garagem havia uma mesa com cartas e uma garrafa de vinho. Maria ficou assustada. No entanto, ficou claro que o rei não era um simples criminoso como parecia à primeira vista. Indo até a mesa, a garota se sentou e leu a carta ao lado da garrafa de vinho. Ela dizia o seguinte: vem breve. Não comece o jogo sem mim. Em 1 minuto, o rei estava lá e se sentou ao lado dela. O homem usava uma máscara estranha. Ela estava coberta de sangue e levemente rasgada. A máscara parecia a maquiagem de um palhaço, mas algo feio e sinistro. Maria também notou que o rei havia raspado o cabelo de sua cabeça para cobrir a tatuagem da coroa. O próprio criminoso a tirou de suas reflexões. Bem, que comece o jogo. Maria assentiu em silêncio e disse: vamos lá. Mary estava ganhando desesperadamente, e os nervos do rei se esgotaram quando a garota não lhe deu a chance de ganhar o último jogo. O homem não aguentou e sacou uma espingarda, e então começou seu discurso: sinceramente, estou cansado de você. Quero atirar em você, mas sei como posso ajudá-la por mais tempo. Conheço seu histórico, Mary, e sei de outra coisa. Há informações que tocarão seu frágil coração. Mary sorriu e disse: de qual delas? Confesse, você está usando fraldas. O rei retirou sua máscara e respondeu sarcasticamente a Mary: não é isso que quero dizer. Maria ficou surpresa e perguntou: o que você quer dizer então? O rei arrumou o cabelo de forma teatral e respondeu: quero dizer que conheço seus pais. Ah, sim, todos lhe disseram que eles o deixaram perdido e que ninguém conhece seus pais biológicos, que eles estão mortos. Mas eu os conheço. Maria ficou horrorizada. Será que ela realmente sabia a verdade ou estava blefando, afinal? De repente, ele não lhe contaria nada porque seria preso. A garota não sabia o que fazer, pois os reforços chegariam em breve e ela não teria tempo de divulgar a informação. Assim que Jeffrey apareceu no horizonte, King correu para a garagem e puxou a alavanca. Então a fumaça apareceu e ele desapareceu. 15 minutos depois, enquanto todos os policiais estavam examinando e revistando a garagem, um desenho de uma coroa brilhante apareceu na parede. Naquele momento, Mary estava ao lado de Jeffrey e lhe perguntou sobre seus pais. O policial apenas encolheu os ombros. Ele não sabia se o rei estava mentindo ou dizendo a verdade, mas, de uma forma ou de outra, ele tinha que ser pego. Algumas semanas depois, surgiu uma nova pista. Um bilhete havia sido deixado no local de um assalto a banco com os seguintes dizeres: estou esperando por Mary novamente, vamos sair juntos.
Faça com que ela venha até o pátio e eu atirarei nela a queima-roupa. Venha logo, para minha Broadway favorita. 3 dias depois, Mary e sua equipe descobriram onde ficava a Broadway. Havia um parque do crime na cidade onde um famoso assassino chamado Singer cometia crimes regularmente. Depois de matar suas vítimas, ele cantava para elas, supostamente dando-lhes a coisa mais importante, suas músicas. Singer era um psicopata completo. Ele foi diagnosticado com tudo, desde esquizofrenia até psicopatia. Mary foi enviada ao parque à noite como isca. Eles colocavam um colete à prova de balas sob suas roupas e, dessa vez, até lhe davam uma arma. A garota andava com uma pistola de bolso na calça e não conseguia se acalmar. Os ataques de pânico se repetiam, e nem mesmo o apoio de Millie, Jeffrey e Rheta ajudava. Mary não só descobriu que poderia encontrar seus pais, mas também que poderia estar sendo caçada por 2 psicopatas. Era difícil tirar isso de sua mente. Quando chegou a um parque chamado Broadway, ela se sentou no banco mais próximo e começou a congelar. Era outono agora, mas, para os sentidos da garota, parecia que o inverno já havia chegado, um frio de arrepiar. Mary olhou ao seu redor. A hora inteira se passou. Depois de 1 hora, no entanto, um homem de capa e chapéu apareceu no horizonte. Era o rei. Ele se aproximou calmamente e lhe mostrou a carta do rei. A carta estava etiquetada com números. Após um breve silêncio, o homem falou: "Esta é a chave do gato para o armário do aeroporto. Abra-a e você descobrirá quem são seus verdadeiros pais." Maria olhou perplexa para o criminoso e perguntou: "E por que você está me ajudando? Eu quero prendê-lo, não é?" O rei fez uma careta de pena e sussurrou: "Talvez seja porque eu queira tanto ajudá-la, ou talvez seja porque eu a entendo e também tive problemas com meus pais. Talvez eu não seja tão ruim, afinal." Maria sorriu com satisfação e disse: "Duvido, mas vou dar uma olhada nessa informação." De repente, policiais começaram a correr de todos os cantos e, em seguida, houve uma explosão. Maria apertou o coração e só conseguiu gritar: "Não, pessoal, não." A explosão só feriu gravemente Rheta. Graças a Deus, ele ainda estava vivo, os outros foram apenas nocauteados ou ficaram em estado de choque. O rei riu e disse: "Mas vocês realmente acham que eu viria e os abandonaria estupidamente?" Mary não teve tempo de dizer nada ou reagir antes que o criminoso desaparecesse de sua vista. O órfão se levantou do banco, chamou uma ambulância e correu até Rheta. O jovem estava inconsciente e não reagiu de forma alguma aos gritos. A garota começou a gritar o seguinte acorde: "Não posso perder você. Só tenho 3 amigos, e um deles é você. Não ouse me deixar." 1 hora depois, todas as vítimas foram atendidas por uma ambulância, mas apenas Rheta foi levado ao hospital. Millie o seguiu imediatamente e ficou claro que o jovem estaria sob seu rígido controle. No entanto, Mary ainda tinha que inspecionar a bilheteria do aeroporto, e sua equipe estava em menor número. No dia seguinte, Mary acordou e imediatamente combinou com Jeffrey que ela e Shane supervisionariam a segurança dele enquanto ela abrisse o armário. Depois de se vestir e comer, a garota pegou um táxi e estava no aeroporto em meia hora. Nesse momento, Jeffrey teve uma surpresa desagradável quando o rei entrou no vagão e foi obviamente hostil. Mary encontrou o armário certo e começou a abri-lo. Quando a fechadura cedeu, a garota abriu o armário. Quando o cadeado cedeu, a garota o abriu com alegria e, então, Mary viu um estranho medidor com números e um bilhete. A nota dizia: "Quando o censor concluir o relatório, seu supervisor favorito, Jeffrey, saberá o que é uma explosão e será esmagado junto com a van. Enquanto você vai para o depósito, eu o amarrarei e colocarei a bomba nele. Boa sorte com isso. Ah, e aqui está o número de telefone de seu pai. É o mesmo número que está neste armário. Tive muito trabalho para um quebra-cabeça como esse. Espero que aprecie meus esforços." Mary olhou com receio para o indicador. Faltavam apenas 10 minutos. A garota saiu correndo do aeroporto, viu uma van preta e correu em direção a ela. Ao entrar no veículo, Mary viu um Jeffrey amarrado. Ele tinha uma bomba amarrada ao tronco, as mãos cobertas com corda e os lábios selados com fita adesiva.
A primeira coisa que a garota fez foi retirar a fita dos lábios de seu chefe e ouviu o seguinte: "Vá embora, Mary, você não terá tempo para fazer nada. Ninguém terá. Sua criptografia no dispositivo não pode ser resolvida. Acabou, infelizmente acabou. Mas não desista. Continue trabalhando oficialmente, nem que seja só por mim. Talvez eu não esteja mais aqui." De repente, Mary deu um tapa em Jeffrey e disse: "E não, você estará aqui. Você já é como um pai para mim, você até quer fazer isso. Saia daqui, não faça nada e eu vou decifrar esse código. O rei e eu estamos na mesma página por algum motivo." Quando faltavam 5 minutos, Mary ainda não conseguia decifrar o código. Mas, de repente, ela se lembrou das palavras do bilhete e decidiu digitar os dígitos do número de seu pai na ordem inversa. O sensor parou de contar, a bomba parou de apitar, não estava claro se eles iriam detonar agora ou não. E então o sensor leu "missão concluída." Então Mary rapidamente desamarrou Jeffrey e, antes que pudesse dizer qualquer coisa, sentiu o abraço de seu superior. O homem riu, bagunçou os cabelos da garota e disse: "Você é como uma filha para mim também, você também é como uma filha para mim, Mary. Você realmente é, obrigado por me salvar. Eu sabia que você era inteligente, mas não tão inteligente assim." Mary sorriu alegremente e respondeu: "Fico feliz que nossos sentimentos sejam mútuos. Você acha que devo ligar para o número que ela me deixou?" Jeffrey assentiu com a cabeça e disse: "Certamente vale a pena, mas sob meu controle. Ficarei em sua casa hoje à noite, para me sentir mais seguro, caso ele esteja esperando por você no apartamento." Mary concordou e eles foram para casa. Enquanto Mary se dirigia para casa com seu chefe, ela exalou. O dia difícil havia terminado. Ela havia resgatado Jeffrey e encontrado o número de seu pai. Ela havia cumprido sua missão. Depois de se trocar em um dos quartos, a garota foi para a cozinha de pijama, pegou o telefone e discou o número do bilhete. Enquanto isso, Jeffrey estava sentado ali perto tomando chá. Primeiro o telefone tocou e depois uma voz masculina atendeu: "Alô, quem está falando?" Mary respondeu alegremente: "Eu sou sua filha. Gostaria de conhecê-la." O homem murmurou com relutância no receptor: "Tudo bem, venha. Amanhã, no hospital psiquiátrico perto do metrô, às 6 horas da tarde, ainda há um parque lá." Mary ficou surpresa, mas não demonstrou e se despediu do pai. Jeffrey, depois de terminar seu chá, olhou para Mary e perguntou: "Como você tem passado?" Mary suspirou com tristeza e disse: "Ainda não sei." No dia seguinte, Mary acordou descansada, relaxada. Ela se espreguiçou lentamente na cama, tirou o pijama e foi tomar café só de calcinha, esquecendo-se de que Jeffrey estava visitando. Jeffrey saiu do banheiro sem camisa e ainda com creme de barbear no rosto. Quando viu Mary seminua, deixou cair a lâmina de barbear e machucou a perna quando começou a pular. Mary riu um pouco, pegou um roupão velho que estava na porta, vestiu-o, depois pegou o kit de primeiros socorros e chamou Jeffrey para perto dela, sussurrando: "Sim, bem, você conseguiu, deixe-me consertar essa perna." Ao cair da noite, a garota já estava fazendo as malas para a missão. Jeffrey prometeu a ela que teria o apoio da equipe, pois Ré estava se sentindo melhor e Millie voltaria com ele. Mary se arrumou e, quando viu a marca das 17 horas e 15 minutos no relógio, correu para o parque. Quando chegou ao lugar certo, ela se sentou em um banco mais ou menos decente e esperou. 1 hora depois, um homem mais velho se aproximou, sentou-se ao lado dele e começou a conversar: "Você é minha filha?" Maria ficou surpresa e respondeu: "Não sei, diga-me você." "Um criminoso me convenceu de que você é meu pai." O homem sorriu com satisfação e disse: "Mas se o seu nome é Maria e você foi deixada aos 2 anos de idade com um bilhete na porta do orfanato, então sim, sou eu." Mary olhou fixamente para o rosto do estranho e sussurrou: "Sim, sou eu." Durante a conversa, a menina ficou sabendo que seu pai havia abandonado Mary porque ele era um criminoso muito perigoso. Estavam atrás dele e queriam matá-lo. Então, para proteger sua filha, ele teve de entregá-la a um orfanato. Ele não podia confiar a filha à mãe, pois ela enlouqueceu e foi parar em um hospital psiquiátrico.
É por isso que Charlie ia sempre ao parque próximo ao hospital para apoiar sua ex-esposa. Às vezes, ele acenava para ela da janela quando ela almoçava. Mary gostou da conversa com o pai, mas ela foi muito breve e trouxe pouquíssimas informações. Tudo o que se sabia até agora era o nome de seus pais e por que ela estava no orfanato. Mas isso não era suficiente, ela queria descobrir por que eles estavam procurando seu pai, mas ainda não tinha descoberto como fazer isso. Mal sabia Maria que logo descobriria tudo sem nenhum esforço. 3 dias depois, a garota, assim como o resto da equipe, foi convocada para discutir uma nova missão. O próximo alvo era Charlie, conhecido como o famoso assassino, que trabalhava como atirador de elite no exército e conhecido como o pai de Maria. Mas o segundo fato Jeffrey não sabia. À medida que a reunião avançava, Mary estava aterrorizada. Ela não sabia o que fazer. Seu pai era seu novo alvo, e ela não estava tentando fazer com que ele cooperasse, mas sim obter informações importantes sobre outro assassino chamado Axé. Mary decidiu não revelar que conhecia seu alvo principal e fingiu trabalhar como todo mundo. Mas, 3 dias depois, ela ligou novamente para o pai e pediu para se encontrarem. O homem chamou Mary de volta para um encontro no parque e ela aceitou a oferta de bom grado. Charlie não chegou de mãos vazias, mas com um buquê de flores e joias de ouro, um pingente com seu nome. Mary ficou encantada e aceitou os presentes, e em seguida, começou a perguntar discretamente ao pai sobre seu passado. Quando a conversa se voltou para Axé, Charlie não aguentou mais e disse: "Você trabalha para a polícia, você trabalha para a polícia, não é uma vergonha que eu tenha me revelado a você. Você está tentando me trair?" Gritou Maria em desespero: "E não, eu não ia denunciá-lo, você é meu pai." Charlie ficou furioso e disse: "E não minta para mim." Maria estava confusa e só conseguiu dizer o seguinte: "Sim, eu tenho um relacionamento com a polícia, mas não trabalho diretamente com eles. Eu vi seu arquivo e decidi perguntar. Eu não ia entregar você." O homem mais velho se acalmou e continuou: "Eu não era um assassino contratado, fui enganado, e foi exatamente isso que Axé fez. Você não precisa se meter com ele. Filha, ele não é uma pessoa legal, mas também era um militar, assim como eu." Maria não teve tempo de responder nada, pois o homem se levantou e foi embora em direção à estrada. A menina percebeu que não conseguiria obter nenhuma informação do pai sobre o assassino, então decidiu recorrer à mãe, que estava internada em um hospital psiquiátrico. Depois de se apresentar como policial, mostrando uma identidade falsa, Mary entrou no hospital e as enfermeiras a conduziram ao quarto certo. Antes de sair, o funcionário da clínica lhe respondeu: "Você não precisa falar com ela por mais de 15 minutos. John gosta de silêncio." Depois de bater na porta, Mary esperou um pouco e a abriu. A jovem ficou surpresa ao ver sua própria mãe desenhando algo no chão. Ela queria tanto correr e abraçá-la, mas os pensamentos em sua cabeça impediam qualquer carinho. Eles gritavam que sua mãe estava louca. No entanto, quando John viu a jovem visitante, deixou de lado o bloco de desenho e se levantou, depois se sentou na cama e sussurrou: "Você queria alguma coisa? Você queria alguma coisa? Você é a nova enfermeira, por que não está de uniforme?" Mary sorriu. Sua mãe era bastante adequada, então ela decidiu responder: "Sim, eu quero falar com a senhora, mas não sou enfermeira, sou sua filha." Sei que essa notícia é chocante, mas é verdade. John ficou chocado e de repente deu um grito: "E não pode ser. Charlie disse que você estava morta." "Mary, é mesmo você? O que aconteceu?" A jovem ficou envergonhada e disse: "Meu pai me deixou em um orfanato. Eu não morri, então ele não quis me dar." "Você está louca ou por que eles a mantêm aqui?" John sorriu com tristeza e disse calmamente: "Eu estava presa aqui com uma neurose e depois fui presa aqui por um assassino chamado Axé. Ele me disse: ou você fica aqui pelo resto da vida ou vou encontrá-la e matá-la. Tudo isso é por causa do ex-marido de seu pai, Charlie. Algo aconteceu entre eles no exército. Ele nunca perdoou seu pai." Mary ficou feliz pelo fato de sua mãe não ser apenas mentalmente saudável, mas também por falar abertamente sobre tudo e ser bastante educada.
Então, Mary se deu conta de que havia chegado a hora de encontrar o assassino e salvar sua mãe, e ela poderia esquecer seu pai, pois tinha Jeffrey. Mary sorriu e disse: John, eu vou tirá-la daqui, mãe. Prometo que vou encontrar o assassino e tudo ficará bem. Só tenha um pouco mais de paciência comigo. John sorriu com tristeza e sussurrou: por favor, mas não prometa algo que não possa cumprir. Maria sorriu e disse: eu a tirarei daqui e depois você me fará panquecas. A sala deu uma gargalhada estrondosa. Algumas semanas depois, Maria contou à equipe a verdade sobre seu pai. Mas Jeffrey decidiu tirá-la do caso, o que provocou um escândalo. A garota começou a briga primeiro: como pode me suspender depois de eu ter contado a verdade? Você tem consciência? Como você pode fazer isso comigo? Salvei sua vida e agora ela é minha. A resposta de Jeffrey foi comedida: eu entendo. Justamente por se tratar de sua vida, você não deveria se envolver. Mary deu um soco emocionado em Jeffrey e correu para a saída. Na rua, respirando, a garota decidiu por conta própria que encontraria o assassino sozinha, e que não importava se teria ajuda ou não. A primeira coisa que Mary fez foi ligar para Max, mas ele se recusou a ajudá-la, dizendo que temia por sua saúde. Curiosamente, depois de falar com Max, ela se sentiu melhor. Ela percebeu que esse cara é um covarde e que precisa de outro homem. Depois de conversar com o ex, Mary correu para casa e, depois de se despir, ligou o laptop e começou a procurar informações. Poucas horas depois, a garota se deparou com um artigo sobre um soldado que deveria ser internado no hospital por causa de uma queixa. A queixa contra o soldado Nicholas havia sido feita por um colega soldado chamado Charlie. O homem reclamou de um companheiro porque ele ficou bêbado e começou a correr atrás do pelotão com um machado. Charlie tinha certeza de que seu companheiro havia perdido a cabeça e precisava ser hospitalizado com urgência. Mas então houve uma espécie de explosão de instalações na base militar e todos se esqueceram do incidente. Depois de ler o artigo, Mary entendeu tudo. Ela percebeu por que o homem trancou sua mãe no hospital e queria matar seu pai. Era uma vingança comum, mas não estava claro quem ele havia matado. Imprimindo um retrato do jovem Nicholas, a garota o pendurou na parede e disse: eu o encontrarei, axé, e muito mais cedo do que você e os outros esperam. A equipe, a essa altura, com a ajuda das habilidades de Millie, também conseguiu obter os fatos básicos sobre Axé e seu retrato, e todos na comunidade tinham uma orientação. O primeiro a sair em busca foi Heath, pois ele estava em boa forma física. Alguns dias depois, Mary encontrou a casa de Axé e decidiu entrar em contato com ele. Sua mente interior estava gritando: por que você está fazendo isso? Mas ela não sabia a resposta para essa pergunta. Sua mente estava dominada por uma sede de vingança. De repente, um homem respeitável e mais velho abriu a porta e perguntou a ela: o que você quer? Você está perdida. Mary sorriu e disse: não, estou no lugar certo, camarada Axé. O homem tentou fechar a porta abruptamente, mas Mary empurrou uma viga de metal que estava próxima para dentro da abertura. Nicholas chutou a viga com o pé e saiu da casa, depois agarrou Mary: o que você quer, garotinha? Mary sorriu e disse: me solte e me deixe entrar na casa, temos algo a discutir. Eu sou a filha de Charlie. O homem ficou muito surpreso e soltou Mary, deixando-a entrar na casa. Ele então voltou para a cozinha e colocou a chaleira no fogo. Virando-se para Mary, ele repetiu: o que você quer? Mary encolheu os ombros e disse: acho que quero entender por que você foi tão cruel com minha mãe e por que recebeu o apelido de Axé por causa dos assassinatos. Nicholas ficou tenso e respondeu: eu só queria punir seu pai, mas era muito difícil chegar até ele, então tive de passar por sua mãe. Sim, punir um par de pessoas ricas não vai lhe interessar. De repente, Toporin perguntou: você quer chá? Maria respondeu imediatamente: não vou recusar, mas acho que quero obter uma resposta detalhada do homem que me compartilhou com a família. Maria não sabia que tinha tanta coragem. Depois de um momento, o homem se afastou em silêncio e voltou com 2 xícaras. Ele entregou uma das xícaras a Mary e disse: eu gosto de você, você ainda é ingênua e estúpida, não sabe como seu pai é realmente. Posso confiar em você. Eu não sabia que você existia.
provavelmente não o teria separado de sua mãe se soubesse. Mary terminou de ouvir a história de Nicholas, mas ela queria saber mais. Ela não conseguia entender por que todo mundo achava que ele era perigoso. Ele parecia ser um bom velhinho. Antes que pudesse responder a Nicholas, a garota ouviu um tiro e, de repente, o corpo de um homem caiu em seus braços. Ele havia sido baleado na cabeça. Um minuto depois, uma equipe da SWAT entrou correndo na casa e arrastou Mary para fora do quarto. A garota estava assustada, com os olhos marejados, quando de repente Jeffrey correu até ela e disse: "Menina boba, e se ele tivesse matado você?" Decidimos eliminá-lo porque ele havia colocado uma armadilha no tribunal onde queriam julgá-lo. Ele está muito doente, não havia como matá-lo. Ele está muito doente, não houve tempo para encontrar o detonador. Mary saiu do estado de choque depois de alguns minutos e disse: "Por que você o matou? É muita crueldade." De repente, Mary foi interrompida por um membro das forças especiais. "Você imagina, um homem deixou veneno de rato na cozinha. Parece que ele fez um chá especial para alguém." A garota agarrou a cabeça e sentiu náuseas ao pensar nisso. Como resultado do chá, Maria começou a achar que só havia criminosos ao seu redor e que não se podia confiar em ninguém. Então, ela decidiu sair de férias por 2 semanas. Mas Jeffrey pediu para visitá-la, pois temia por sua saúde mental. Em 10 dias, Mary teve tempo de preparar toda a papelada e mudar sua mãe para um apartamento. Os primeiros dias após a libertação de sua mãe foram perfeitos. John estava feliz com absolutamente tudo. Mas então sua mãe começou uma conversa séria com Mary, que precisava voltar ao trabalho em breve. "Você já pensou em ir trabalhar em algum lugar nos Correios, onde é seguro e não há problemas tão terríveis? Você teve um colapso nervoso como eu. Estou preocupado com você, minha filha." Mary apenas cantarolou e continuou tomando seu café, depois disse: "Não quero deixar este emprego por causa dos amigos que fiz lá. São o Jeffrey, a Millie e a Heather. Eles são como minha família." De repente, John disse à filha: "Então me apresente a eles." Mary sorriu alegremente e sussurrou: "Muito bem." A primeira coisa que Mary decidiu fazer foi apresentar sua mãe a Jeffrey. Ela o chamou para visitá-la novamente e ele chegou com um bolo, começando a tocar a campainha alarmado. Ao ouvir o som da campainha, John perguntou: "Quem está tocando a campainha da Mary tão alto?" A jovem sorriu e disse: "É o meu chefe Jeffrey. Ele está preocupado comigo e, por isso, aperta o botão 200 vezes se eu não atender a porta imediatamente." Fiquei surpreso, mas não deixei transparecer. Mas ninguém esperava que Jeffrey e John se encontrassem. Quando Mary levou o homem até a cozinha, sua mãe deixou os pratos caírem no chão e os quebrou em pedacinhos. Jeffrey foi o primeiro a iniciar o diálogo: "Meu Deus, é você. Para onde você foi?" John respondeu calmamente: "Oi, Jeff. Sim, eu estava no hospital, tenho certeza de que sua filha lhe contou tudo." Mary olhou intrigada para o chefe e para a mãe, depois perguntou: "Vocês se conhecem?" John e Jeffrey responderam em uníssono: "Sim." Algumas horas depois, ficou claro que o chefe de Mary e sua mãe, John, já se conheciam antes de ela nascer. Elas estudaram juntas na faculdade. John tinha sido o primeiro amor de Jeffrey, mas desapareceu de repente. Mary riu dessa coincidência, até porque o homem sempre foi como um pai para ela. Entretanto, lembrar-se de seu próprio pai a deixava desconfortável. E com razão. Alguns dias depois, quando Mary foi trabalhar, havia uma nova tarefa: capturar e prender um assassino que havia matado a filha de um oligarca. Primeiro, é claro, era necessário descobrir quem era o assassino e depois prendê-lo e entregá-lo à polícia. Essa era uma das tarefas mais difíceis de todo o trabalho de Maria. A garota estava confusa e não sabia por onde começar. Mas então Millie lhe deu uma boa ideia. Ela sugeriu que ela procurasse possíveis assassinos entre seus conhecidos e amigos. Durante muito tempo, Mary questionou os conhecidos de Cat, mas eles não lhe disseram nada de interessante. Entretanto, quando se tratava de seus vizinhos, surgiram informações importantes. Cat tinha uma vizinha idosa e rica, Lily,
que até cerca de 10 anos atrás colocava comida para gatos e estava entediada, então ela não apenas viajava regularmente, mas também ficava de olho em seus vizinhos. Ela disse a Mary que a moça tinha um amante idoso que tinha vindo para tratar com ela na noite anterior ao assassinato. E isso não era tudo. O velho era conhecido na casa de Cat, pois só dormia com modelos jovens. Não se sabia com o que ele estava se metendo, mas o fato é que há um suspeito e não está claro por que os amigos de Cat estão mentindo. Como a persuasão dos amigos de Cat não foi convincente, Jeffrey teve que organizar um interrogatório real no departamento. Um rapaz, que conhecia a garota assassinada desde a infância, teve um ataque e chocou todo o departamento. Todos que frequentavam Cat tinham medo de falar sobre o caso dela com um homem mais velho chamado Charlie. Ele ameaçou cortar suas gargantas, pois tinha contatos e dinheiro. Todos acreditavam no homem. Eles não sabiam seu sobrenome, mas uma foto foi deixada no telefone deles. A foto era do pai de Mary. O caso tomou um rumo completamente diferente. Jeffrey não sabia como informar Mary ou como pegar o pai dela, mas criou coragem e ligou para a garota. Tendo combinado de encontrá-la na cafeteria, Mary colocou uma música e começou a se preparar para ir à cafeteria. Sua mãe estava fritando panquecas na cozinha. A vida parecia estar indo bem para a garota. O trabalho não a deixava mais frustrada e Jeffrey estava mantendo sua família em segredo. Mary esperava que a mãe se juntasse a Jeffrey e, assim, a menina teria uma família completa. Assim, Mary se dirigiu à cafeteria com um sorriso feliz no rosto. O embalo da jovem foi interrompido por outro telefonema. Seu pai ligou para ela e lhe disse o seguinte: venha ao parque hoje à noite, às 7 horas, precisamos conversar com urgência. Maria suspirou e respondeu: tudo bem, mas esta é a última vez que faço isso. Em seguida, a garota desligou o telefone e saiu correndo do apartamento para chegar à lanchonete o mais rápido possível e, depois, a tempo de ir ao parque. Quando Mary chegou à cafeteria, Jeffrey já estava esperando por ela e bebendo um milkshake. Ele parecia muito engraçado do lado de fora, sentado em seu uniforme de policial e bebendo milkshakes com um canudo. Mary correu alegremente para a mesa e se sentou ao lado do amigo. De repente, o homem começou a falar: tenho uma novidade para você. Sei que você não tem tempo para isso agora, mas tenho que lhe contar. Mary ficou surpresa com o tom sério de Jeffrey e o interrompeu. O que dizer? Jeffrey continuou: o assassino da jovem que estamos procurando é o seu pai. Isso foi confirmado por mais de 10 testemunhas. Mary arfou de surpresa e cobriu a boca com a mão antes de tirar a palma, bebendo um copo de água. Depois de respirar fundo, a garota respondeu: ainda bem que não penso nele como meu pai. Ele me convocou para ir ao parque hoje à noite, às 7 horas. Chame o esquadrão, coloque um colete à prova de balas nele, teremos que detê-lo. Jeffrey ficou surpreso com a frieza de seu subordinado e disse a ele: tem certeza de que está bem? Você pode chorar se quiser. Sou seu amigo e depois sou seu chefe. Maria murmurou tristemente em resposta: e não tenho tempo para isso agora, mas talvez mais tarde. 2 horas depois, Maria já estava lá. A menina estava sentada tranquila e pacificamente no banco esperando pelo pai. O homem estava um pouco atrasado, mas quando chegou, de repente começou a conversar: querida, preciso desaparecer da cidade e do campo, mas saiba que eu a amo. Podemos ser diferentes, mas eu queria me despedir de você. Maria decidiu se fazer de desentendida e perguntou: por que está fugindo, papai? Charlie sorriu levemente e disse: bem, você sabe que eu não posso lhe contar a verdade. Tenho que protegê-la. Maria se irritou e disse: proteger-me do quê? Da informação de que você tem dormido com garotas jovens e as tem matado? Charlie também se irritou e retrucou: isso não é da sua conta, filha. Deixe-me adivinhar, você está aqui para me prender, não é, garotinha? De repente, os olhos do homem ficaram vermelhos de raiva e ele agarrou o pescoço da garota, começando a sufocá-la. Mary tentou se debater com ele, mas sem sucesso. No entanto, a garota precisou dizer uma palavra de código para que a equipe começasse a fugir. A primeira a suspeitar que algo estava errado foi Millie. Ela gritou bem alto no rádio: Poxa, se está tudo bem,
mas apenas o silêncio retornou. E então a equipe saiu correndo. A equipe da SWAT mal teve tempo de afastar o homem de Mary. A garota se agarrou ao pescoço dele, tentando várias vezes recuperar o fôlego com lágrimas nos olhos. Quando ela se acalmou e viu Charlie sendo colocado no carro, ela gritou: "Como você pôde?" Charlie balançou a cabeça e gritou para ela: "Você é um lixo, você não é minha filha." Depois disso, eles finalmente a colocaram na cadeia. A vida começou a melhorar. Jeffrey começou a namorar John, e Rhett e Millie já estavam planejando o casamento e começando a enviar os convites. Mary estava solitária e não conseguia criar uma vida pessoal para si mesma. Millie percebeu que sua amiga estava solitária e decidiu apresentá-la ao seu próprio irmão, que tinha acabado de se formar como advogado e também tinha ido trabalhar para os órgãos. Ele conseguiu entrar imediatamente no FSB. Millie marcou um encontro entre Mary e Dean. Ela pediu à amiga que pegasse alguns documentos em sua casa quando seu irmão estivesse lá. Mary bateu na porta e entrou no apartamento. Ela achou estranho o fato de ninguém ter atendido, pois, de acordo com Millie, deveria haver alguém lá dentro, como um irmão. Em um minuto, Mary encontrou os papéis e estava prestes a ligar para a namorada para perguntar o que fazer com o apartamento vazio e destrancado, quando, de repente, um homem nu passou correndo por ela. Dee nem sequer a notou e correu para a cozinha. Naquele momento, Mary deixou cair o telefone no chão e seus olhos foram para a testa. Ao ouvir o barulho, a morena alta vestiu uma toalha, pegou uma arma na mesa de cabeceira e se dirigiu ao quarto, depois caminhou em direção ao quarto de Millie. Ao ver Mary, a jovem agente apontou a arma para ela e perguntou: "Quem é você? O que está fazendo aqui e por que está mexendo nas coisas da minha irmã?" Mary deu um suspiro de alívio e disse: "Ainda bem que você está de toalha agora." A morena alta e de olhos azuis ficou envergonhada e continuou perguntando: "Então você é quem Sete?" Mary revirou os olhos e respondeu: "Bem, Flabaques. Parece-me que você é uma cópia da Millie, só que na forma masculina. Sou amigo dela, Mary, e espero que ela tenha lhe contado sobre mim." Depois de pensar um pouco, Dean abaixou a arma e disse: "Bem, sim, acho que ouvi algo sobre essa vadiazinha irreprimível do departamento." "Então é você." Mary se irritou e perguntou: "Ele realmente me descreveu dessa forma?" O jovem riu e disse: "Claro que não, estava brincando." Depois disso, o casal conversou por mais 1 hora e se separou. No dia seguinte, Millie questionou Mary para saber se o irmão gostava dela. Quando a programadora ouviu palavras como arrogante, sarcástico e cáustico, ela percebeu que Mary gostava do rapaz, mas eles ainda precisavam se aproximar. Quando o dia de trabalho terminou, Mary chamou um táxi e entrou alegremente no carro que chegou. Mas, de repente, o telefone do apartamento tocou novamente, pensou a garota, mas ela estava enganada. A ligação era de seu próprio pai. A mensagem era a seguinte: "Você entrou em um carro armadilha e, assim que ele parar, você vai explodir com o motorista do táxi. Faça uma boa viagem." Mary deixou o telefone cair de susto, mas depois o pegou novamente e começou a ligar para Jeffrey. O homem não atendeu o telefone por um bom tempo, pois estava fechando o escritório, mas quando o atendeu e descobriu o que havia acontecido, reagiu rapidamente e colocou todos os serviços no telefone. Dina também se ofereceu para ajudar. Ela ordenou que o motorista de táxi de Mary dirigisse sem parar até que a equipe encarregada de resgatar a garota apresentasse um plano. Jeffrey gritou do outro lado do apartamento: "Peguem esse Charlie agora. Temos que salvar a Mary agora, e sem desculpas." De repente, um de seus colegas interrompeu a gritaria de Jeffrey e disse: "E Charlie fugiu. Charlie fugiu." Jeffrey perdeu a coragem e gritou ainda mais alto: "Ele fugiu. Encontrem-no rapidamente." Enquanto isso, Dean tinha ouvido que Charlie havia escapado e, graças à sua grande inteligência, o jovem rapidamente adivinhou onde encontrá-lo. É claro que ele correu para Mary e a encontrou. É claro que ele correu para a casa de Mary para se vingar de sua mãe. Era urgente impedi-lo. Todos entraram em sua minivan e dirigiram até o apartamento de Mary. Quando chegou à casa indicada, ele parou e saltou do carro, correndo imediatamente para a entrada da garagem.
Dean estava com muito medo de não chegar a tempo, mas, de repente, ele viu Charlie entrando no elevador. As portas do elevador começaram a se fechar, então Dean deslizou sua arma pela abertura, mas o homem imediatamente a puxou com o pé, tentando esperar que as portas se fechassem. No entanto, o elevador emperrou e as portas se abriram completamente. Dean agarrou Charlie pela garganta e começou a socá-lo. Quando o homem estava cuspindo sangue, o policial parou brevemente e disse: "Dê-me o detonador, ou dê-me o detonador, dê-me o detonador ou diga-me como parar a bomba, ou você vai morrer." Não estou brincando, trabalho para o FSB e resolvi esse caso muito rapidamente. Depois de descobrir a chave para destravar a bomba, Dean nocauteou o criminoso e chamou seus parceiros. Um dos parceiros, Dean, em movimento, abriu uma parte da máquina com um ferro de solda e pressionou a combinação desejada. De repente, a bomba explodiu completamente e um sujeito chamado Archie sinalizou para Mary e para o motorista de táxi que eles poderiam parar. Todos os funcionários que estavam observando a situação começaram a aplaudir abruptamente e Jeffrey correu para pegar um conhaque. Tirando-o de seu armário, ele colocou um pouco da bebida em um copo e bebeu de um só gole. Alguns dias depois, Mary terminou outro turno e, dessa vez, não estava indo para casa sozinha com Millie. Sua amiga estava começando a se preocupar com ela e tomou a decisão de acompanhá-la em casa por um mês. Quando as meninas estavam descendo as escadas, Dean apareceu de repente, do nada, com flores. Ele parecia o James Bond, um paletó preto, cabelo escuro de corte reto e óculos pretos. Ao ver Dean, Mary riu e disse: Por que você está vestido assim?" Dean tirou os óculos, brincando com as sobrancelhas, respondeu: Merda, e eu pensei que você fosse gostar." Mary suspirou e respondeu: Não, eu gosto, mas você está muito estranho. Dean sorriu e entregou as flores para a garota e disse: Espero que você ainda me agradeça. Para o seu resgate, você mesma pode escolher, como um beijo, um abraço ou sentar-se em um café. O que você escolher? Mary sorriu e disse: É uma escolha sem escolha. Dean sussurrou intrigado: Sim, é uma escolha sem escolha, mas foi assim que ele decidiu. Mary não teve tempo de responder, pois foi interrompida por Millie: E eu não interrompo vocês, pombinhos. Dean riu e disse: Sim, de fato vocês são. Vá para casa com seu noivo, nós encontraremos mais tarde se precisar de alguma coisa. Millie riu de volta e sussurrou no ouvido de Mary antes de sair: Olhe para ele, ele é bom. Depois de alguns flertes, Mary e Dean se separaram. Quando o rapaz a levou até a entrada, a garota nem sequer lhe deu um beijo. No dia seguinte, era o aniversário de Mary, e ela convidou todos da comunidade para tomar um café e comemorar. O dia foi maravilhoso. Eles lhe deram muitos presentes, desde uma pistola até um piano. O último foi dado a ela por sua mãe. Não foi nenhuma surpresa. No final da noite, Dean se aproximou de Mary. Ele estava um pouco atrasado, pois tinha um assunto urgente relacionado ao assassinato. O jovem pediu desculpas e estendeu um pequeno presente embrulhado em uma caixa com uma fita carmesim. Mary, envergonhada, aceitou o presente e começou a abri-lo rapidamente. Dentro da caixa havia um anel, não um anel, mas um anel de noivado. Mary ficou ofegante ao ver o caro diamante e percebeu a natureza do presente. Depois de considerar a apresentação, ela sussurrou: É muito bonito, obrigada, mas ainda não estou pronta. Dean sorriu amplamente e abraçou Mary contra sua vontade, depois sussurrou: Tudo bem, Mary, eu esperarei. Mais um ano e você será definitivamente minha. O casal riu alto. Mas, um ano depois, Dean e Mary se casaram e, um ano depois, tiveram um lindo sonho. Embora Max tenha tentado sabotar o casamento do casal e interferir na felicidade de Mary, ele não conseguiu. O casal Dean e Mary se tornou o porta-estandarte do departamento de polícia para todos. Especialmente para Jeffrey, que se orgulhava do fato de Mary ser sua filha. Mesmo que ela não fosse dele, ele ainda a considerava sua filha. Jeffrey está insanamente feliz por ter desejado punir uma garota odiosa que transformou sua vida em um conto de fadas. Obrigado por assistir ao vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.